Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, como o segurado que busca restabelecer seu benefício barra nessas análises de requerimentos do INSS, né? Todo segurado que quer restabelecer o seu benefício devido a alguma negativa, ele barra nesses requerimentos que é necessário compreender a complexibilidade do processo e os principais obstáculos enfrentados, os desafios internos dentro do INSS que influenciam diretamente ou na demora da concessão desses benefícios. É o que eu sempre falo aqui, quanto mais você tiver conhecimento, melhor para lidar com essas situações. Então, quando nós fazemos um detalhamento aqui num conteúdo, presta bastante atenção, porque pode ser a sua situação, ou então, amanhã ou depois você está passando por isso e você precisa saber. O contexto de segurado, de seus benefícios, é muito importante para quem precisa do INSS. Benefícios previdenciários, assistenciais oferecidos são direitos fundamentais para todo trabalhador e cidadão brasileiro dentro do INSS, desde que cumpra os requisitos, qualidade de segurado, carência, né, que existe a isenção em algumas situações. Esses benefícios abrangem aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros. Esses benefícios são essenciais para garantir a proteção social de vulnerabilidade, como doença, invalidez, idade avançada ou até mesmo a perda de um ente familiar que era o provedor aí econômico de uma família. No caso aí, as pensões por morte, né? O trabalhador que contribui para o sistema previdenciário, ele confia que em casos de necessidade, ele poderá contar com um benefício ao qual ele tem direito. Entretanto, muitos segurados acabam barrando nas análises de requerimento do INSS, seja na solicitação inicial do benefício ou no pedido de um restabelecimento, quando o benefício ele é interrompido. Por exemplo, agora que nós estamos vivenciando o pente fino minucioso, pessoal, e está apertando o cerco. Essas dificuldades se tornam ainda mais evidentes em casos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, quando o cidadão aí precisa de um suporte financeiro contínuo e ágil. Ninguém pede para ficar doente, ninguém pede para sofrer um acidente. É para isso que nós pagamos o INSS, é um seguro. Caso você fique impossibilitado, incapacitado para o trabalho, você tem como continuar aí sustentando a sua família, pagando as suas contas. Existem etapas de processo de concessão, de restabelecimento de benefício, que é o que eu falo, todo mundo deve saber. Esse processo de solicitação e de restabelecimento, ele começa com requerimentos feitos pelo segurado, que pode ser aí realizado de forma presencial ou pela internet, através do portal Meu INSS. O segurado ele vai fornecer documentos que comprovam a sua condição e contribuição ao sistema. Além dos casos de incapacidade, vai passar por uma perícia realizada por um perito do INSS. Os processos administrativos seguem etapas fundamentais, por exemplo, análise de documentos. O INSS avalia a documentação fornecida pelo segurado, laudos, exames, relatórios de incapacidade, comprovantes de contribuição previdenciária, tratamentos, exames. A perícia, no caso, principalmente no caso de incapacidade, o segurado é submetido a uma verificação da sua condição alegada. E, pessoal, sempre atento. O que está na documentação deve ser o que o segurado vai apresentar física ou mentalmente, para não haver incongruência. O atestado, os laudos dizem uma coisa e a realidade do segurado é outra. Agora, com base nessa documentação e na perícia, o INSS vai decidir pela concessão ou negação do benefício, ou em caso de revisão, pela manutenção ou pela cessação também. Se o benefício for negado, ou o caso do segurado tem aí suspenso e seu benefício deseja restabelecê-lo, ele pode enfrentar diversos obstáculos que dificultam a obtenção de uma resposta favorável. A burocracia excessiva é uma das maiores barreiras enfrentadas pelo segurado que procura o sistema. Muitos relatam dificuldades em reunir documentação exigida, especialmente em casos de doenças crônicas ou incapacidades graves, quando o acesso a laudos e exames pode ser limitado. Muita gente, né, o INSS já não tem, por exemplo, barreiras, um laudo do SUS. Já me perguntaram se o laudo do SUS, né, de um médico do SUS, do Sistema Único de Saúde, serve, se um laudo, por exemplo, de uma clínica particular serve.
O problema é você conseguir esses laudos. Você encontra barreiras. Os médicos, muitas vezes, eles não fazem um acompanhamento do seu caso. Por exemplo, no SUS, você tem algum problema, você passa no médico, ele vai te dar uma receita ou vai te dar um atestado te afastando alguns dias do trabalho, mas um laudo, se você pedir para ele, na primeira consulta, ele vai negar, a não ser que ele te conheça, que ele já venha acompanhando o caso. Além disso, o INSS exige também documentação detalhada, atualizada, o que nem sempre é fácil de providenciar, sobretudo para pessoas com dificuldade de mobilidade ou condição econômica precária. Olha aí, tem gente que não tem como se deslocar. A demora dessas análises é um outro problema, né? O tempo de espera desses requerimentos. O INSS frequentemente enfrenta atrasos significativos devido aí à alta demanda, falta de estrutura para lidar com o grande número de solicitações. E em muitos casos, passa meses ou até anos esse segurado aguardando uma resposta enquanto enfrenta dificuldades e problemas de saúde. Isso está acontecendo direto, pessoal. E muitas vezes, vamos falar aqui, as perícias também são inadequadas, né? No caso de incapacidade, o resultado das perícias ele é crucial. Contudo, há inúmeros relatos de segurado que tiveram seu benefício negado após perícias superficiais, o que não levaram em consideração a gravidade da sua condição. É aquilo, você entra na sala, o perito não olha na sua cara, ele não te examina, ele não verifica a documentação, ele não ouve o que você tem a falar, que é muito importante. Você sabe o que você está sentindo, você sabe qual é a impossibilidade para você estar incapacitado para desempenhar a sua função. O médico, não importa que ele é perito do INSS, ele tem que ouvir o que você tem a dizer. E muitas vezes os peritos também, eles estão sobrecarregados e eles não conseguem dedicar esse tempo suficiente para avaliar adequadamente cada caso. Ué, meu amigo, se você não dá conta do trabalho, pede para sair. Além disso, há situações em que laudos médicos particulares dos segurados, olha lá, são ignorados e desconsiderados pelo perito, o que gera frustração e insegurança para os solicitantes. Olha ali, os peritos eles recusam e ignoram laudos particulares. Inconsistência de avaliações é um problema recorrente que passa aí pelas decisões administrativas. Por exemplo, dois segurados com condições médicas similares, quer dizer, com problemas parecidos, podem receber respostas completamente diferentes em seus requerimentos. Isso acontece devido à subjetividade das perícias e à falta de padronização de critérios utilizados para concessão de benefício. Dois segurados, pode acontecer, tem o mesmo problema de saúde, está ao mesmo tempo afastado, as limitações são as mesmas e passam lá, por exemplo, uma perícia no INSS e as respostas podem ser diferentes. Além disso, a constante mudança de regra e de critérios de concessão dificulta o entendimento dos segurados sobre quais são seus direitos e o que eles podem esperar de um processo. As análises também, outro obstáculo comum são erros na contagem ou verificação, por exemplo, de contribuições. Muitos segurados têm os seus pedidos negados porque o INSS considera que não há tempo suficiente de contribuição ou que as contribuições não foram feitas corretamente. Contudo, muitas vezes esses erros decorrem de falhas do sistema interno do INSS, como a ausência de registro de contribuições feitas por empregadores ou períodos trabalhados que não foram contabilizados. E a falta de acompanhamento também adequado, né? Muitos segurados, ao longo do processo de solicitação e restabelecimento do benefício, eles não recebem um acompanhamento adequado por parte do INSS. Isso ocorre especialmente quando há necessidade, por exemplo, de revisão constante no caso, seja por causa do problema de saúde do segurado ou por mudanças na situação de trabalho. É o que acontece muito com o benefício de incapacidade temporária. A falta de comunicação clara e eficiente entre o INSS e o segurado gera confusão, atrasos, muitas vezes os indeferimentos sem que se saiba exatamente o motivo. Esses impactos para os segurados que buscam restabelecer esses benefícios, eles muitas vezes, essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, incapazes de trabalhar devido à doença ou até uma invalidez e dependem do benefício
benefício para sobreviver. A demora ou a negativa indevida agrava ainda mais a situação, deixando esse segurado desamparado. O impacto psicológico também é igualmente severo. A insegurança gerada pela indefinição do processo, a sensação de impotência diante de um sistema burocrático e a incerteza sobre o futuro afetam a saúde mental do segurado, muitas vezes agravando aí quadros de depressão, ansiedade, que podem ser associados à própria condição de saúde que motivou o pedido de benefício. Eu já cansei de falar, você chega no INSS com um problema, muitas vezes, e você acaba saindo de lá com dois, por causa exatamente desses motivos. Há também o impacto sobre a confiança no INSS. Quando o segurado, após anos de contribuição, ele não consegue ter seu direito reconhecido, ele passa por tantas dificuldades para receber um benefício que a percepção de justiça e equidade do sistema fica abalada. Isso cria um ciclo de desconfiança que pode desincentivar contribuições futuras ou gerar a busca de alternativas oficiais. Pessoal, conhecidos meus, do meu convívio, perguntam para mim, sabem, né, que a experiência que eu tenho de INSS. Quantos já não me perguntaram se vale a pena pagar o INSS? Eu falo, pela minha experiência hoje, isso, o meu pensamento, pelo conhecimento que eu tenho, eu preferiria pagar uma previdência privada. Mas, veja bem, se você é um trabalhador informal, você não trabalha com registro em carteira, você é um contribuinte facultativo ou você é um prestador de serviço, você tem essa opção de pagar o INSS ou uma previdência privada. Agora, quem é CLT, mesmo se você quiser pagar uma previdência privada, você vai continuar pagando o INSS. É obrigatório, já vem descontado lá do seu pagamento. Não tem como você fazer uma opção. Eu acho que deveria ser, por lei, perguntar para o segurado, perguntar para esse iniciante: você deseja ser segurado do INSS ou prefere pagar uma previdência privada? Eu, se fosse hoje, sinceramente, eu pagaria uma previdência privada, né? Eu já estou para lá, né? Mas se eu estivesse começando a minha vida profissional hoje, diante de tantas dificuldades de análise de requerimento, muitos segurados veem a judicialização uma alternativa necessária para garantir esses direitos. Recorrer ao judiciário tem se tornado cada vez mais comum, uma vez que muitos segurados conseguem reverter as decisões negativas do INSS por meio de uma nova perícia realizada por um perito nomeado pelo juiz e uma análise mais detalhada da situação. O processo judicial, no entanto, ele também traz seus desafios. Embora muitos casos sejam resolvidos favoravelmente ao segurado, o tempo de espera para uma decisão judicial também pode ser longo. O custo emocional, financeiro para entrar com uma ação judicial é elevado. Mesmo assim, a judicialização é vista como a última esperança para muitos que se sentem injustiçados por decisões administrativas do INSS. Agora, existem propostas aí de melhoria para que os segurados não continuem sendo barrados nessas análises de requerimento. Algumas melhorias estão sendo feitas, né? Por exemplo, a capacitação e o aumento de pessoal. O INSS, ele precisa de mais servidores, especialmente de peritos médicos. Mas não é quantidade, pessoal, é qualidade, para dar conta da demanda, realizar um trabalho justo e eficiente. A criação de critérios mais claros e padronizados para a concessão de benefícios de capacidade pode reduzir e garantir uma transparência nas decisões. A digitalização de processos vai acelerar o tempo de análise, reduzir erros, especialmente nessa contagem de contribuição. Onde já se viu isso? A pessoa está incapacitada, pagou por anos o INSS, procura a primeira vez, aí chega lá, não, você não tem o tempo de contribuição suficiente. Como não? Se você já pagou uma grande parte da vida, acontece. A inteligência artificial, ela poderia implementar e identificar essas consistências nos processos de forma mais eficiente. E as perícias devem ser mais detalhadas, de uma maneira mais aprofundada. Os laudos particulares do segurado e as suas condições de saúde devem ser aceitos, evitando apenas uma bobagem dessa,
O ego de um perito não aceitar um laudo particular ou um laudo do SUS. O que é isso, pessoal? O INSS precisa melhorar de forma muito clara também as comunicações e decisões, acompanhar esses benefícios de incapacidade que levam muito tempo, por exemplo, aposentadoria por invalidez. O que não falta aqui no canal, pessoal, é falar de incapacidade, tá? As dificuldades que o pessoal tem, que o segurado tem, como resolver problemas. Então, você que está chegando a primeira vez, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido o alerta, a mensagem que nós passamos aqui, porque ela é muito importante. É um conhecimento muito vasto para você saber, porque hoje pode ser que você não esteja nessa situação, mas nada impede de amanhã você já estar passando por um problema desse. E aí, né? Você vai se desesperar, vai ficar depressivo, ansioso? Não, porque você já tem conhecimento e sabe o que deve fazer. Tá bom? Se você gostou do nosso trabalho, do nosso vídeo, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos atualizados, relevantes em primeira mão. Você só tem a ganhar com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, sempre incentivando, interagindo. Eu não canso de agradecer, né? Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.